Se você precisa dormir pelo menos 8 horas para passar bem durante o dia, ei, somos iguais, cara. Mas se dorme menos de 6 horas e ainda consegue funcionar sem problema algum, é bem provável que sofra da síndrome do sono curto. Trata-se de uma mutação genética que o permite dormir menos que outras pessoas sem sentir nenhum desconforto durante o dia. Sim, essas pessoas não sentem nenhum efeito de privação de sono. Por falar nisso, você já se olhou no espelho após acordar e se assustou com seu cabelo desgrenhado? Imagine ele ficar despenteado para sempre, sem conseguir fazer nada para mudá-lo. É a síndrome do cabelo impenteável. Ele fica sempre arrepiado e nada, nem água, nem gel, consegue domá-lo. Sorte que essa síndrome atinge mais crianças e desaparece sozinha na adolescência. Mesmo assim, é uma bela desculpa para não perder tempo penteando o cabelo de manhã, hein? Um segundo par de braços viria a calhar em muitas situações, mas um par de dedos a mais seria bem útil também. Cerca de 1 em cada 500 pessoas nasce com 6 dedos em cada mão. Bate aqui, cara! Na maioria dos casos, os dedos extras são considerados inúteis e removidos. Mas pesquisas mostram que quem não os retirou consegue fazer muitas coisas do dia a dia usando apenas uma mão, tipo amarrar cadarços ou jogar videogame com gamepads. Ei, será que esse é o próximo estágio da evolução humana? Comprar luvas deve ser bem mais difícil, né? Se você acha que tem alguma coisa diferente com esta mão, tem razão. Ela tem um polegar trifalangeal. Cerca de 1 a cada 25 mil pessoas nasce com polegares de 3 falanges, ou ossos em vez de 2, o que faz com que as mãos fiquem com uma aparência diferente. E quando isso acontece junto com 6 dedos, o que não é tão raro, diga-se de passagem, a imagem fica ainda mais incomum. Tal condição não traz muito desconforto. Na verdade, algumas coisas ficam até mais fáceis de fazer com um polegar desses. Imagine cair do telhado de um prédio de 10 andares e sair ileso, só com alguns arranhões e hematomas, mas nenhum osso quebrado. Essa anomalia genética foi descoberta em 1994. Ela faz com que os ossos fiquem 8 vezes mais densos que o normal, tornando-os indestrutíveis. Houve um caso em que um homem sofreu um sério acidente de carro e, além de sobreviver, não fraturou um osso sequer. O melhor disso, para ele pelo menos, é que essa característica é hereditária. Ou seja, ele passará esse superpoder para os descendentes e eles serão inquebráveis também. A próxima condição não confere nenhum superpoder a ninguém, mas é bem bonita. A heterocromia faz uma pessoa ter olhos de 2 cores diferentes. Digamos, um castanho e o outro azul. Isso tem a ver com os níveis de melanina do corpo. Existe também a heterocromia parcial, que é quando apenas uma parte dos olhos tem a cor diferente. Não é muito comum em humanos, mas aposto que você já viu isso em cachorros. Nos huskies siberianos, principalmente. Essa raça é naturalmente predisposta a sofrer heterocromia, e eu acho super legal. Você já deve ter ouvido falar que o excesso de colesterol não faz bem para o corpo, e que geralmente é difícil se livrar dele. Bem, existem pessoas que têm uma imunidade natural contra essa doença. Um gene específico em seus corpos não deixa o colesterol se acumular no sangue, evitando qualquer problema que ele possa causar. Níveis muito baixos de colesterol também podem ser um problema, mas na maioria dos casos ele não é inibido, apenas mantido sob controle. Nossos olhos nos permitem enxergar um monte de cores e tons graças a 3 tipos de cones que existem dentro deles. Cada tipo é responsável por enxergar uma gama de tons entre as 3 cores primárias, vermelho, verde e azul. Mas algumas pessoas têm um tipo a mais de cone. Quem nasce com essa condição é chamado de tetracromata, e nem dá para imaginar como é o mundo através dos olhos dessas pessoas. Elas enxergam milhões de tons a mais que outras, e veem diferença entre 2 cores que parecem ser idênticas. Curiosamente, a maioria dos mamíferos costumava ter 4 tipos de cones nos olhos em um passado distante, mas acabou perdendo essa característica durante o processo de evolução. Uma condição menos impressionante, mas não menos rara, são os redemoinhos duplos. O redemoinho é aquela parte do cabelo que faz uma espiral no topo da cabeça. É bem difícil de esconder quando se tem uma cabeleira curta, principalmente porque essa parte é a mais difícil de ajeitar. A maioria das pessoas tem uma só, mas há os azarados, com 2, e trabalho dobrado para arrumar o cabelo. Porém, há quem acredite que ter 2 redemoinhos é um sinal de sorte ou de alta inteligência. Você já quis conhecer um super-homem ou super-mulher na vida real? É só procurar por alguém que tenha a proteína miostatina inativa. Essa anomalia genética faz a pessoa ser super forte. Seus músculos crescem livremente desde cedo. Crianças com miostatina inativa se desenvolvem fisicamente muito mais rápido do que seus colegas.
e quando crescem, podem alcançar um desempenho atlético muito superior. Essa condição foi observada em vacas. Algumas eram mais musculosas, com menos sinais de gordura corporal. Parece que os humanos também podem ser assim. Escalar montanhas não é difícil só para suas pernas, mas para os pulmões também. A respiração fica mais difícil à medida que se vai subindo, pois o ar é mais rarefeito lá em cima. Quem não tem problemas com isso são os tibetanos. Pesquisas mostram que quem mora em montanhas tem uma mutação genética exclusiva que permite respirar com facilidade em locais de ar rarefeito. Essas pessoas também são extremamente fortes e conseguem fazer muito mais trabalhos braçais do que as outras. É por isso que o gene responsável por essa adaptação também é chamado de gene do superatleta. A condição genética mais rara de todas até agora é chamada de sangue dourado e pode ser uma tábua de salvação para milhões de pessoas. Há apenas 40 portadores deste tipo sanguíneo no mundo. Eles não têm nenhum tipo de antígeno RH, ou seja, qualquer pessoa pode receber o sangue deles, inclusive quem tem 2 tipos sanguíneos extremamente raros. A cor dele não é dourada, mas certamente vale muito mais do que ouro. Você se lembra da Elizabeth Taylor? Ela era linda e tinha um olhar estonteante. E a culpa desses olhos maravilhosos era de um raro distúrbio genético, cílios duplos. Poucas pessoas no mundo têm 2 fileiras de cílios em vez de uma, e isso as torna ainda mais lindas. O lado ruim disso é que a segunda fileira pode entrar nos olhos, causando irritação. Então, às vezes, as pessoas com essa condição precisam tirar o excesso de fios com uma pinça. O nascimento de gêmeos idênticos já é raro por si só, mas existe algo ainda mais incomum entre eles: o nascimento de gêmeos diferentes. Mesmo quando nascem do mesmo óvulo, são diferentes um do outro. Em alguns casos, até a cor da pele. Filhos assim geralmente nascem de casais interraciais. Um dos gêmeos pode herdar o gene de pele branca, por exemplo, e o outro de pele negra. O vitiligo é uma condição que faz a pele, cabelos e unhas perderem a cor em algumas partes, por causa da falta de melanina. Cerca de 2% de todas as pessoas no mundo têm esse distúrbio. E, surpreendentemente, isso se tornou uma espécie de tendência de moda atualmente. Há muitos modelos masculinos e femininas de sucesso que têm vitiligo, e não dá pra negar que são maravilhosos. A cova no queixo, assim como as covinhas das bochechas, é adorável, mas também é uma mutação genética. Ela surge quando os ossos ou músculos da mandíbula inferior não se fundem completamente durante o desenvolvimento do bebê dentro do útero. Isso é hereditário. Mas ter um buraquinho no queixo não significa que os filhos terão isso também. Há fatores ambientais que podem evitar que ele se desenvolva. Se o vitiligo significa falta parcial de melanina, o albinismo é uma condição em que esse pigmento é totalmente ausente do corpo. Pouquíssimas pessoas têm isso, mas geralmente deixam todos impressionados com sua pele, cabelos e cílios brancos e com olhos azuis ou verdes. Os animais podem ter a condição também. Há casos incríveis de pavões e até crocodilos totalmente brancos. Outro tipo de albinismo é o ocular. A diferença é que ele só afeta os olhos. Falta melanina nas íris, o que faz com que os olhos pareçam ser de outro mundo. A parte ruim é que a falta de cor faz os olhos ficarem muito sensíveis à luz. Então, as pessoas com essa condição precisam ter cuidados extremos com a visão.